Olá, boa tarde. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje retomando com a questão 50. Lembrando que estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, primeira obra de Allan Kardec, que compõe a codificação espírita. Na questão 50, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a espécie humana começou por um único homem? Então aqui estamos trabalhando esse tema que se trata do povoamento da Terra, sobre Adão. E Allan Kardec quer saber se a raça humana ela teve início conforme consta na Bíblia, onde toda a raça humana teria se iniciado a partir de Adão e Eva. Então seria o mito da criação, onde Adão e Eva teria dado início a toda a civilização. E esse período da Bíblia, a Bíblia retrata que isso teria acontecido em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Então Allan Kardec pergunta aos espíritos se a civilização, se a raça humana teria começado com um único homem, nesse caso Adão. E eles respondem: não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Então vamos entender melhor essa questão a partir da próxima. Na questão 51, Allan Kardec pergunta: poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinais, cerca de 4.000 antes de Cristo. Então, Allan Kardec pergunta primeiro se Adão foi o primeiro homem, né, a surgir na Terra. E quando ele teria surgido? Os espíritos respondem que ele não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra e que ele teria surgido cerca de 4.000 anos. Então aqui a gente já pode de cara ver que os espíritos não negam a existência do Adão, né? Eles apenas nos informam que ele não foi o primeiro homem a habitar a Terra. Ele não foi através de Adão que surgiu a raça humana. E que ele teria surgido mais ou menos 4.000 antes de Cristo, conforme assinala na Bíblia. Acontece que 4.000 antes de Cristo, nessa época, já havia cidades, já haviam centros urbanos, já havia, inclusive, escrita. Alguns povos já estavam até desenvolvendo sua escrita, como os sumérios. A Mesopotâmia, por exemplo, é uma das regiões que historiadores dizem que surgiu há cerca de 7.000 antes de Cristo. Ora, daí a gente já vê que existe uma incongruência entre a história e o que se interpretou da Bíblia. Então a Bíblia, na verdade, não é que está errada. A gente não pode dizer que o texto bíblico está errado. Apenas que interpretamos errados os seus textos. Ali representa mais um mito, mais um símbolo, uma simbologia, do que um fato histórico. Allan Kardec, inclusive, na sua nota da questão 51, ele nos diz que Adão seria um homem que teria vivido mais ou menos nessa época, 4.000 a.C., mas que seria um sobrevivente de um período de grandes cataclismos que houve na Terra. Então o planeta passou por vários cataclismos e uma das pessoas que sobreviveu, um dos homens que sobreviveu desse período foi justamente o Adão. É isso que Allan Kardec nos fala aqui na nota. Mas que, porém, é ilógico pensar que realmente tenha sido toda a civilização surgida a partir de um único homem e uma mulher a apenas 4.000 a.C., ou mais ou menos 6.000 a.C., contando de hoje. Na verdade, isso está fora da razão humana. Como é que tanto progresso teria surgido há apenas alguns séculos? Então, Adão se trata de um mito, de uma alegoria, e que, conforme Haroldo Dutra Dias nos fala, podemos considerar Adão também como uma representação da própria humanidade. Um homem superado pelo Cristo em termos de representação, e ele, de acordo com Haroldo Dutra Dias, ele considera Adão como a raça antiga, um período da humanidade que
teve essa representação através do Adão, mas que depois ganhou um novo representante, aquele a quem devemos seguir, né, que é Jesus. Então, Adão seria a raça humana antiga, seria a humanidade antiga, a primeira humanidade, e Jesus viria para substituir Adão nessa representação do verdadeiro homem, daquele modelo que devemos seguir. Então, essas duas questões tratam desse período, tratam do Adão, e então vamos dar continuidade a partir da questão 52, falando sobre a diversidade das raças.